Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos em que nós falamos sobre a inteligência existencial e dividimos a vida, a partir dessa ótica, em 5 principais áreas. E nesses vídeos nós fazemos a análise de como estão essas áreas, como está a nossa relação com essas áreas das nossas vidas, o nosso nível de satisfação, de atenção, de investimento de energia dentro de cada uma dessas áreas. E é a partir dessa análise, dessa observação nessas áreas, que nós conseguimos ter mais clareza sobre as nossas vidas, sobre como andam os diversos aspectos dentro das nossas vidas e dentro do que nós temos condições de gerenciar. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que talvez seja um dos assuntos mais cruciais e um dos principais geradores de problemas emocionais nas nossas vidas. É a partir dessa conexão entre nós e os outros, e as outras pessoas, e os outros seres, e o mundo que nos cerca, que nascem, então, muitas vezes, as nossas maiores angústias, os nossos maiores sofrimentos. É como diz o filósofo Jean-Paul Sartre, certa vez. Ele disse, o inferno são os outros. E ele quis falar justamente sobre essa nossa relação com o outro, em que eu preciso sair das minhas vontades individuais, dos meus desejos pessoais, dos meus egoísmos pessoais e então compartilhar o mundo com as outras pessoas, com a vida que me cerca. E enquanto o inferno são os outros, a maravilha da vida também são os outros. Porque é a partir dessa relação que nós conseguimos extrair valor da vida, que nós conseguimos trocar informações, trocar prazeres, viver e dar sentido à vida, aos nossos sentimentos. É através dessas manifestações que o universo experiencia a si mesmo. Então, cada um de nós é um fragmento dessa existência. E é essa troca, essas relações que dão sentido a tudo, que atribuem valor, que fazem e trazem movimento para a vida, que nos possibilitam evoluir, que nos possibilitam ter a evolução enquanto cenário das nossas vidas, enquanto ideal e enquanto uma trilha a ser seguida nas nossas vidas. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a roda dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre a roda dos relacionamentos e todo o impacto que essa área da vida traz para as nossas vidas. E nós vamos refletir, ter mais clareza, expandir a nossa consciência em relação a como nós estamos nos sentindo, como nós estamos nos comportando em relação a essa área das nossas vidas e as áreas afins dentro dessa faceta da inteligência existencial. Por isso, se você quer fazer essa análise junto comigo, continue assistindo a esse vídeo.
Como eu disse no início do vídeo, essa talvez seja uma das áreas mais importantes dentro da inteligência existencial, porque é a partir dela que a maioria dos nossos problemas afetivos, emocionais, eles surgem. A maioria dos nossos sofrimentos surgem a partir dessa necessidade de relação, primeiro conosco mesmo e depois com o mundo. Nós fazemos então as sínteses, as elaborações e tentamos, da melhor forma, nos manifestarmos, obedecermos ou fornecer o espaço para os outros, viver a partir dessas relações. E sempre que a gente fala sobre relacionamentos, nós falamos também sobre sistemas. Todo relacionamento, ele é um sistema formado por dois ou mais indivíduos ou seres. E é a partir dessa junção entre o eu e o outro que formam, então, os relacionamentos. Seja entre o eu e o outro, ou o eu e o mundo, ou o eu e os objetos, ou o eu e a vida externa, ou a vida material, enfim. É a partir dessa projeção desse eu relacionado e vivendo em consonância ou vivendo dentro de um mundo em que exista o outro, em que exista o lá fora, vamos assim dizer, que surge então esse nosso conceito de relacionamentos. E a partir desse conceito de sistemas que nós traçamos, como de costume, a nossa roda dos relacionamentos, dividindo também esse setor da vida em 5 áreas diferentes. E a primeira dessas áreas diz respeito justamente a nossas relações. Não precisa escrever relações, não, já tem relacionamentos ali em cima. Diz respeito justamente às nossas relações intrapessoais. As nossas relações intrapessoais. Então, quando a gente fala em relação intrapessoal, nós estamos falando da relação de nós conosco mesmo, do eu com os diversos aspectos do eu que existem dentro de mim. Parece um pouco complexo, e de fato é, mas para que a gente entenda melhor isso, nós precisamos compreender que dentro de nós existem diversos eus, diversas partes de um todo. E esses eus fazem parte da nossa personalidade, do que nós somos. Na teoria psicanalítica de Freud, por exemplo, nós podemos entender esse sistema, ou essa psique, a partir do id, do ego e do superego. Já na psicologia analítica de Jung, nós podemos acrescentar o self, os arquétipos, o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Para que a gente compreenda essa nossa relação interna. Isso, e dentre outras, diversas outras teorias, que nos ajudam a entender essa nossa relação interna. Então, existe um eu mais externo e existe um eu mais profundo. Existe um eu idealizado, existe um eu mais real, que eu vivo. O eu mais real, ele diz respeito a como eu me comporto de fato, a como eu me sinto de fato, ao que eu penso de fato sobre as coisas, sobre a vida, ao quem eu realmente estou sendo.
E o eu ideal, ele diz respeito a uma idealização, a quem eu gostaria de ser ou a quem muitas vezes eu imagino ser, e é dessa desconexão, desse distanciamento entre o eu ideal e quem eu realmente sou, ou entre o self, que é o meu eu mais profundo, e o meu ego, que é o eu que eu estou vivenciando agora, mais individualizado, que surgem a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Por isso é muito importante que nós estejamos bem conosco mesmo, que nós, ao nos olharmos no espelho, estejamos no mínimo satisfeitos, alegres em poder ser quem nós somos. É somente a partir dessa autoimagem firme, segura, que nós podemos mudar aspectos importantes nas nossas vidas. Enquanto eu não aceitar o meu eu não me aceitar, eu viverei provavelmente sempre desconectado da realidade. E quando eu vivo desconectado da realidade, eu não consigo mudar nada. Eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir. Então é muito importante essa conexão intrapessoal. E a grande pergunta dessa área é como eu me vejo? Essa é uma pergunta profunda. Você pode dizer, eu me vejo com os olhos, é óbvio, né? Mas eu quero te indagar como você se vê. Quando você olha no espelho, quando você pensa sobre si mesmo, o que você sente? Quais são as sensações que isso provoca em você? O que isso te traz de informação? E então, nós temos a segunda pergunta. Como eu me sinto? Como eu me sinto sendo eu? Será que eu gosto de ser eu ou eu gostaria de ser outra pessoa? Ou eu gostaria de viver outra vida? Estar vivendo a vida de outra pessoa que não seja eu? Será que eu aceito quem eu sou? Será que eu aceito a minha vida? E quando eu falo sobre aceitar, eu não estou falando sobre você apenas se resignar da sua vida, ou você apenas, a partir dessa aceitação, não fazer mais nada em relação à sua vida. Não se trata disso, não se trata de acomodar, de desistir da vida, mas é só a partir desses pés no chão, dessa profunda conexão entre quem eu sou, dessa autodescoberta, dessa autoobservação, desse autoconhecimento. E autoconhecimento ele precisa indistintamente de investimento de energia. Eu preciso investir energia para me autoconhecer de fato, para saber quem eu realmente sou, para dar atenção ao meu verdadeiro eu. Você tem colocado energia e atenção para saber quem você realmente é, para se ouvir internamente? Isso, além de crucial, se torna completamente essencial para que nós possamos ter um olhar e um sentimento de poder, de empoderamento dentro das nossas próprias vidas. Então, a relação intrapessoal, coloquei intrapessoais, né? As relações intrapessoais, mas diz respeito ao intrapessoal, ao eu. Isso diz muito sobre nós e a nossa vida. O segundo aspecto, ou a segunda área que eu quero colocar aqui, é a área dos relacionamentos
essa talvez seja a principal fonte dos nossos sofrimentos. Por quê? Já basta a minha relação do meu eu ideal com o eu possível para aquele momento. E então surge a relação familiar, que é a relação do eu com os outros. É dentro de um sistema familiar que eu passo então a ter noção de que existem os outros, existem as vontades dos outros, existem os comportamentos dos outros. Existe um sistema no qual eu não sou o único, mas eu faço parte. Existe o meu lugar dentro daquele sistema. Tudo isso serve de percepção, de adaptação e de construção da nossa personalidade, do nosso caráter, das nossas manifestações, dos nossos potenciais. A maioria dessas respostas de eu estou manifestando os meus potenciais, a maioria das respostas tem raízes nessas relações aqui. Os arquétipos da ânima e do ânimos, que é da energia feminina e masculina, expressados nos nossos pais. E os nossos ideais de energia masculina e feminina expressos nos nossos pais, projetados nessa relação. É a partir dessas relações que então surgem também a maioria dos meus sofrimentos, pois existe uma demanda, existe um desejo a ser preenchido, existe um ideal construído dentro de mim a partir da minha personalidade ou a partir dos traços da minha personalidade. E quando esse ideal é suprido ou não, muitas vezes isso me gera estímulo ou frustração. Por isso nós trabalhamos tanto as relações familiares dentro da terapia, dentro da constelação familiar. A maioria de nós, se não todos nós, extraímos sofrimentos dessa relação. Essa é uma relação de sofrimento, uma relação que nos traz dores, angústias. E é dentro da terapia que nós conseguimos tratar com perdão, com conexão, constelando essas energias, constelando essas informações, constelando essas relações. E é a partir dessas energias, dessas conexões, que nós ganhamos força interna, que nós ganhamos clareza interna. Por isso é muito importante, se nós quisermos ter sucesso na vida, que nós estruturemos bem essas relações, constelemos bem, signifiquemos bem isso dentro de nós. E aí que a terapia muitas vezes se torna tão importante. Por isso, a pergunta que eu faço é: como estão minhas Como estão minhas relações familiares? Como está a minha relação com meu pai? Como está a minha relação com a minha mãe? Como está o significado dessas pessoas dentro de mim? Muito mais importante do que a proximidade física dessa relação está na representação dessa relação dentro de mim. É como eu me sinto em relação a ela, é como eu me sinto em relação a essas pessoas. É isso que reflete na minha vida, é isso que reflete nas minhas conquistas, no meu poder pessoal, nas minhas manifestações. É essa relação interna entre o eu
e essas representações dessas pessoas na minha vida. Sejam essas relações de proximidade física ou não, é importante que isso esteja significado adequadamente, constelado dentro de cada um de nós, a energia masculina nos dando mais força, mais objetividade, mais direcionamento, e a energia feminina nos dando mais leveza, mais sutileza, mais clareza nas nossas escolhas, mais sentimento, mais presença, mais organização, mais cuidado, mais lidar com várias coisas, com vários aspectos da nossa vida. Tudo isso advém desse universo, dessas relações familiares. Por isso é muito importante responder essas questões. Como estão minhas relações familiares? Como está a minha relação com a minha mãe? Com meu pai? Com os meus irmãos? Com a minha família? Eu me sinto pertencente? Na constelação nós trabalhamos muito com essas questões de pertencimento, do meu lugar no sistema. Me sinto pertencente àquele sistema ou eu troco de posições? Eu me sinto o pai dos meus pais ou eu quero ter esse lugar de pai dos meus pais? Será que eu me coloco adequadamente dentro desse sistema? Tudo isso traz reflexos nas nossas vidas, por isso é muito importante pensarmos, refletirmos sobre isso. E é das relações familiares uma das áreas mais importantes dentro da roda dos relacionamentos. E a partir então, desse relacionamento familiar, nós passamos para o relacionamento amoroso. Esse aqui diz respeito a encontrar a nossa complementaridade no outro, a nossa parceira, no nosso parceiro, mas encontrar alguém que nos faça crescer, que nos faça florescer interna e externamente. Uma relação amorosa, ela é extremamente crucial, ela se torna extremamente crucial no nosso processo de autodesenvolvimento, no nosso processo de evolução enquanto consciência. É a partir da minha observação projetado no outro que eu consigo ter mais clareza sobre minhas luzes e sobre as minhas sombras, sobre virtudes que eu consigo manifestar e sobre não virtudes, sobre problemas que eu preciso resolver. Dentro de uma relação amorosa, nós formamos, como eu disse no início do vídeo, um sistema entre o eu e a outra ou o outro. E é dessa junção que nós extraímos então o relacionamento. Para que esse relacionamento tenha sucesso, nós precisamos de investimento de energia, de investimento de atenção, de investimento de pensamentos, de raciocínios, de sentimentos. Eu preciso investir tempo de qualidade nos meus relacionamentos ou no meu relacionamento amoroso e afetivo. E a grande pergunta é, ou pelo menos a primeira, é como eu me sinto no meu como eu me sinto no meu relacionamento amoroso?
Esse relacionamento me faz mais crescer ou me faz mais diminuir? Eu sou mais a partir desse relacionamento ou ele me faz ser menos? Eu sou incentivado a cada vez mais florescer, manifestar as minhas virtudes, ou eu sou mais incentivado a me bloquear, me prender? É fato que a maioria, ou na maioria dos relacionamentos amorosos, predomina o princípio ou pelo menos a tentativa do princípio do Esse é um padrão que eu encontro em grande parte, ou na maioria dos relacionamentos. O padrão do domínio. Quem domina quem? A tentativa, o jogo das conquistas, que nada mais é do que uma tentativa de encabrestar, de dominar o outro, de ter o controle sobre o outro. E existe uma frase muito famosa e também muito profunda de Carl Jung, que diz que quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela janela. Então, dentro de um relacionamento amoroso, quando o poder tenta entrar por uma porta, o amor ele sai pela janela. Amor e poder não são sinônimos, não cabem dentro da mesma relação. Ou eu domino o outro, ou eu manifesto o meu amor em relação ao outro. Sempre que eu tento manifestar poder e domínio, isso mostra uma fraqueza minha. Isso mostra um complexo meu. Isso mostra uma insegurança minha. E para que o outro não cresça, eu abafo esse crescimento. Por isso é muito importante que a gente tenha clareza sobre os nossos relacionamentos. Grande parte das nossas escolhas de relacionamento, elas são feitas inconscientes. Ela vem a partir dos nossos padrões familiares, ela vem a partir dessas relações familiares. Lembra que eu disse no início do vídeo o quão importante é essa roda dos relacionamentos, que começa no intrapessoal, que vai para o familiar, que vem para o relacionamento amoroso, e a partir desse relacionamento eu posso me autoconhecer melhor. Eu posso ou ser mais ou ser menos. E é muito importante que nós tenhamos essa clareza, para que nós possamos olhar com mais objetividade, expandir a nossa consciência em relação a isso. O quanto eu estou me dedicando aos meus relacionamentos, colocando atenção, horas de qualidade. É outro padrão que nós encontramos, que é o padrão do hábito. Quando o relacionamento ele vira hábito, ele cai na famosa zona de conforto. Todo hábito, ele nos coloca em uma zona de conforto, em que nós paramos de nutrir aquela relação, nós paramos de nutrir aquele relacionamento e nós passamos a permitir que eles tente se nutrir por conta própria. Mas nenhum sistema, e essa é uma regra da física, nenhum sistema ele se mantém por si só. Todo sistema que não tem energia direcionada, todo sistema que não tem energia investida, ele tende à entropia, que é a perda, decaimento. Portanto, ou um sistema ele cresce ou ele decai. Ou uma relação ela te puxa para cima, ou uma relação ela te empurra para baixo. A relação ela diz muito sobre nós, sobre as nossas angústias, sobre as nossas carências. A maioria de nós está preso
a pirâmide de Maslow, está preso na área dos relacionamentos. Um relacionamento, portanto, amoroso, ele tem que nos fazer crescer, evoluir. Ele tem que nos fazer extravasar quem nós realmente somos, as nossas virtudes, olhar para as nossas sombras e querer melhorá-las, para que nós possamos ser melhores para nós mesmos e para o outro, para a nossa relação. Isso é colocar energia, é pensar diariamente como eu posso melhorar o meu relacionamento. É pensar nessa relação como um sistema que precisa ser alimentado por ambas as partes. É pensar que a energia masculina e a feminina, elas são complementares e não combatentes. E quando eu falo de energia feminina e masculina, eu não falo sobre homem e mulher especificamente, porque ambos nós temos as duas energias dentro de nós. Mas quando nós pensamos relacionamento, nós precisamos pensar a partir dessa ótica energética, dessa manifestação complementar entre o masculino e o feminino. E isso está presente nas relações tanto heteroafetivas quanto homoafetivas. Não importa. O importante é que a gente tenha essa complementaridade. É que nós possamos ter um relacionamento que nos faça crescer, como eu disse, que nos faça extrair o melhor de nós, que nos faça querer ser melhores a cada dia, nos estimular a sermos melhores a cada dia. E é a partir dessa relação, então, que nós falamos da próxima faceta dos relacionamentos, que são as relações de trabalho. Essa também talvez seja uma das áreas de grande dificuldade na nossa vida. Porque essa relação de nós conosco mesmo envolve, ou pelo menos deveria envolver, uma grande quantidade de amor próprio. Nas nossas relações com a nossa família, também existe muito amor investido. A nossa relação amorosa, muito afeto e muito amor. Quando a gente parte para a relação de trabalho, geralmente nós somos inseridos em um ambiente de maiores divergências do que nesses 3 ambientes anteriores. Em um ambiente em que muitas vezes nós temos dissonância em relação a algumas pessoas que trabalham junto com a gente naquele ambiente. Então nós somos inseridos em um ambiente em que nós precisamos encontrar esse equilíbrio dinâmico, caso queiramos ter sucesso nesse nosso ambiente de trabalho. E quando nós falamos em liderança, em líder, essa função, ela diz respeito justamente a isso, a conseguir extrair dentro do seu sistema o melhor de cada integrante, fazendo com que cada um, dentro do seu ambiente, dentro do que lhe é pedido, ou dentro do que lhe é possível, manifestar o seu melhor e pensar ou desenvolver uma homogeneidade em termos de direção. Quando dentro de um sistema nós caminhamos ou pensamos de uma maneira mais ou menos similar ou com os mesmos objetivos, com o mesmo empenho dentro de cada área individual, nós tendemos a gerar um resultado de grande valor, um grande resultado dentro daquele sistema. E quando nós temos muitas divergências, muitos conflitos, muitos problemas de ordem de relacionamentos, a tendência é que esse sistema não funcione tão bem, que os resultados sejam menores do que se nós tivéssemos uma relação melhor.
a nossa observação a partir do outro dentro do sistema, que é um outro que não faz parte da nossa família, que não faz parte da nossa cultura, muitas vezes, que não faz parte da nossa forma de sermos educados, isso muitas vezes gera um contraste, gera o conflito. Por isso, pensar em nós, nos nossos relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, faz parte não só dos nossos resultados de vida, mas faz parte também da nossa saúde interna, da nossa inteligência existencial. Muitas vezes nós não temos escolha com quem trabalhamos, mas talvez esse seja um grande pontapé inicial, um grande estimulante, ou para que nós melhoremos as nossas relações, ou para que nós sejamos estimulados a nos melhorar enquanto seres humanos, porque é a partir dessa conexão, dessa relação que nós vamos extraindo feedbacks e oportunizando a nossa melhora, a nossa visão de um ente dentro de um sistema, o nosso lugar dentro daquele sistema, nós vamos tendo mais clareza sobre o nosso lugar dentro daquele sistema, nós também podemos sermos estimulados a perceber que dentro daquele sistema nós não temos muito valor, nós não conseguimos manifestar o nosso máximo potencial, nós não conseguimos, aquele ambiente não consegue extrair de nós o nosso melhor. E talvez seja a nossa deixa ou o nosso estímulo para que a gente possa passar a olhar para nós, talvez fora daquele sistema, pensar a nossa vida ingressando em outro sistema, em um outro ambiente de trabalho, em um outro trabalho. Então, é dessas relações que nós conseguimos extrair muitas informações acerca de nós mesmos, da nossa satisfação pessoal, do nosso poder pessoal, do nosso lugar, da aceitação de quem nós somos ou não. Dessa relação, nós conseguimos absorver tudo isso e muito mais. E a grande pergunta que é, desculpa, como eu me sinto no meu ambiente Como eu me sinto no meu ambiente de trabalho? Eu sinto que sou valorizado, que tenho lugar nesse ambiente, que sou respeitado ou não? Eu me sinto mal. Eu sinto que não sou respeitado, eu não consigo manifestar o meu melhor. E a pergunta é por quê? Por que eu não consigo manifestar o meu melhor nesse ambiente? Será que o problema sou eu? Ou será que o problema está no ambiente de trabalho, no sistema? Esse discernimento também é muito importante. Às vezes eu sou o gerador de problemas. Eu sou o complicado. E então eu preciso mudar a mim mesmo se eu quiser ter uma melhor relação dentro desse ambiente de trabalho. Na verdade, a única pessoa que nós podemos de fato mudar, os únicos comportamentos que nós podemos de fato mudar, os únicos pensamentos e sentimentos que nós podemos de fato mudar, são os nossos. Muitas vezes nós sofremos justamente por querer mudar o outro e não ter esse poder. Por focar em mudar o outro, em transformar o outro e não termos esse poder. E isso gerar o sofrimento em nós. Então, por que nós não estamos nos sentindo bem ou por que estamos nos sentindo bem
dentro do ambiente de trabalho. E, por último, o como mudar, o que é preciso para que ou eu me sinta bem, ou eu melhore, ou esse ambiente melhore. Como mudar isso? Mudando a mim mesmo, mudando de trabalho, mudando de ambiente. Então essa pergunta ela é crucial dentro desse sistema dos relacionamentos, nessa parte, nesse quesito que diz respeito aos relacionamentos no trabalho. E então nós chegamos ao relacionamento social. E o relacionamento social, ele diz respeito à nossa relação com o mundo, com as coisas, com os outros seres, com os animais, com as plantas, com o ar, enfim, com a realidade que nos cerca, com a realidade que se nos apresenta e com as outras pessoas, com as outras culturas, com os outros comportamentos, com os outros grupos. Como eu me relaciono com isso? Qual é o meu nível de aceitação de que existam essas diferenças, de que exista esse outro, esse ambiente, essas pessoas, esses seres? Como me sinto em relação ao mundo? É bem verdade que a pessoa realizada, a pessoa satisfeita, a pessoa alegre é aquela que se sente bem se relacionando com o mundo, que se sente confortável em estar no mundo, ou que pelo menos consegue manter um certo nível de conforto estando no mundo, não fica tentando fugir o tempo inteiro. E isso nos evoca termos os pés no chão, o contato com a realidade. É óbvio que a nossa realidade é cheia de problemas. Nós, andando 5 minutos pelas ruas, nós conseguimos observar inúmeros problemas, inúmeros sofrimentos. E somente uma pessoa alienada, cega, desconexa, é capaz de não se ferir com esse sofrimento, com esses problemas, de não se afetar com esses problemas. E se a gente pensar na sociedade só em problemas, nós vamos nos deprimindo cada vez mais. Nós vamos tentando criar fugas dessa sociedade. Nós vamos tentando criar fugas de nós mesmos. Nós vamos ficando desconfortáveis em existir, perdendo o interesse pela vida. Por isso é tão importante estarmos com os pés no chão, assumirmos o nosso lugar no mundo. E a partir daí transformar o que nos cabe, transformar o que nós podemos transformar, manifestar o que nós podemos manifestar. Quando a gente deixa de manifestar as nossas virtudes, o mundo deixa de receber algo de positivo. A gente sempre imagina que o outro, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa ajudar aquelas pessoas, alguém precisa manifestar isso, alguém precisa criar aquilo, e nunca nós, o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer em relação à vida. E eu só consigo fazer alguma coisa se eu estiver presente na vida, se eu estiver com os pés no chão, se eu estiver em contato com a vida. É por isso que o professor Hélio Couto, por exemplo, ele bate tanto na tecla do soltar, que é algo que vem de uma filosofia chinesa, oriental, chamada de taoísmo, que é o Wu Wei, a ação através da não ação, o fluir
com a vida, ou entender o fluxo da vida, e não lutar com a vida, mas fluir com ela. Fazer o melhor dentro da condição do momento. Fazer o melhor dentro daquele agora. Somente vivendo no agora eu estou de fato em contato com a vida. Porque quando eu não estou no agora, ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro. E no passado eu não consigo mudar nada. E no futuro eu só consigo alterar se eu alterar o meu presente. Então a maior ilusão da vida é ficar preso entre o passado e o futuro e não estarmos no presente. É por isso que muitos mestres dizem: esteja no presente. É por isso que nós batemos na tecla da meditação, que é justamente a arte de estar no presente, de fugir ou de observar apenas esse fluxo intenso da mente e não se identificar com ele e tentar abstrair o domínio sobre a nossa mente, sobre a nossa psique. Então é muito importante entendermos essa relação. Como me sinto em relação ao mundo? Como eu me sinto em estar vivo? Como eu me sinto quando eu vejo o outro? Como eu me sinto em relação ao outro? Seria outra pergunta. Como eu me sinto em relação ao outro? Também é uma das formas de nos enxergarmos enquanto relação social. Como eu me sinto em relação ou estando em contato com o outro? Eu permito que o outro possa ser ele, ou eu tento dominar o outro? Eu quero que o outro faça o que eu quero que ele faça. Já imaginou se o mundo fosse composto por pessoas autômatas, em que eu fosse o grande mestre e as pessoas fizessem o que eu quisesse que elas fizessem? Que elas não me surpreendessem, que elas não tivessem o seu livre-arbítrio, que elas não pudessem pensar e agir por si sós, e que tudo dependesse de mim? Se você pensar com profundidade, você vai entender que seria muito chato, monótono, sem graça, que logo nós enjoaríamos disso. E a partir disso, que olhar o outro é tão belo, olhar a existência do outro é uma forma de também contemplarmos a vida. O outro ser como ele é uma dádiva também para nós. E quando eu falo ser como ele é, não quer dizer com ser estacionado em relação ao que é, de não querer melhorar, de não querer evoluir. Não se trata disso, mas se trata de o outro evoluir, talvez de uma forma diferente da minha, por um caminho um pouco diferente do meu. E então, a partir dessa conexão com o outro, eu possa crescer de alguma forma, agregar informação para a minha vida, enquanto o universo experiencia-se a si mesmo, através de nós, as coisas, a partir desse feedback que surge dessas relações, nós vamos participando como co-criadores dessa realidade e dessa relação. E assim a gente fecha a nossa roda dos relacionamentos, essa grande ferramenta para que a gente entenda o poder das nossas relações, para que a gente entenda e enxergue com maior clareza, expanda a nossa consciência em relação a essas áreas da nossa vida, para que a gente possa nos enxergar de uma forma mais objetiva,
e alterar, mudar o que for preciso, investir energia no que for preciso, retirar o que for preciso, ter uma visão mais realista, mais verdadeira, mais intensa sobre nós mesmos e sobre a vida. Então, a aula de hoje seria isso. Se nós fôssemos falar, e isso rende assunto para diversos outros vídeos que nós faremos com certeza, nós destrincharíamos horas e horas cada um desses setores aqui, dividindo essas áreas em outras áreas também, outras sub-áreas e as sub-áreas dentro de outras sub-áreas, enfim. Isso seria uma infinitude, uma infinidade de caminhos e de informações a explorarmos. Mas, a princípio, essa é uma ferramenta que nos ajuda muito na construção de uma vida com mais sentido, de uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua vida. Lembre-se sempre, conheça-te a ti. Assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau.